Oi, pessoal! Esse episódio vai ao ar no aniversário de 7 anos do Joio. Parece que foi ontem. Com certeza não dá para resumir tudo o que rolou, tudo que a gente sentiu, tudo o que você sentiu nessa trajetória. Mas a gente não queria deixar de te lembrar dessa ocasião. E também de te agradecer pela companhia. Que venham mais 7 anos, depois mais 7, depois mais 70. Por que não? Investigação é o que não falta. Problema também não. Mas que a gente possa também encontrar espaço e fôlego para celebrar, se surpreender, sorrir e esperançar. Um beijo e um bom episódio. A maneira como uma sociedade usa a água diz muito sobre ela. Canais de irrigação ajudaram os incas a converter o clima difícil dos Andes em uma virtude na produção de alimentos. Direcionar e bloquear as águas da cheia foi central na formação do Egito Antigo, milhares de anos atrás. Aquedutos enormes conectaram um vasto Império Romano. E até hoje as ruas de Roma guardam fontes e chafarizes que nos deixam intrigados. Agroboys brasileiros aprenderam a fazer lobby para conseguir enormes concessões de água que afetam a vida de dezenas de povos tradicionais. E Faria Limers construíram um encanamento que leva o lucro das companhias de saneamento direto para a conta bancária deles. Eu tô chegando. Godofredo! Cheguei! Ele é o mal! Eu sou mal mesmo. E agora você conte pra eles as maldades de que eu sou capaz. O que a gente quer, no final das contas? Um saneamento mais barato, um saneamento melhor, um saneamento mais rápido, um saneamento para todos. Errar não faz mal, mas vocês vão ouvir a minha gargalhada fatal. A água é um desses elementos banalizados do nosso cotidiano. Se tiver tudo direitinho, a gente simplesmente abre a torneira e deixa rolar. A gente não precisa pensar na estrutura necessária para isso, na origem do abastecimento e enquanto a água se perdeu no trajeto até as nossas casas. Mas quando alguma coisa nesse caminho dá errado, é impossível deixar de notar. A gente, para lavar a roupa, tem que botar um pano na torneira para parar a sujeira que vem, que fica preto o pano. A nossa história de hoje começa dentro de uma caixa d'água. Ou melhor, começa nos encanamentos do X, o ruim e velho Twitter. É 9 de março de 2023, quando um tweet viraliza. A mensagem diz: moro em uma pequena vila de menos de 80 habitantes na área rural de Ouro Preto, chamada Chapada. Nossa vila está em guerra contra o 5º maior conglomerado empresarial da Coreia do Sul. Meu nome é Júlia Moisés, eu sou jornalista, tenho 43 anos e há 3 anos eu moro na Chapada, que é uma vila próxima a Lavras Novas, um subdistrito de Ouro Preto, Minas Gerais. Não demorou muito para que a Júlia nos mandasse uma mensagem de WhatsApp. O caso de Chapada vinha sendo contado por alguns veículos jornalísticos, mas os moradores entendiam que a história deles mesmo ainda não tinha sido narrada. Ouro Preto tem esse histórico de lutas, né? E é uma população muito aguerrida e muito organizada em associações comunitárias. E a nossa água começou, no início do ano passado, de 2023, a sair barrenta nas torneiras ou com gosto de água sanitária, gosto e cheiro de cloro. E a gente decidiu fazer um mutirão de limpeza. Um mutirão que já tinha sido feito em outros anos, quando os períodos de chuva eram intensos. E aí a comunidade foi até a caixa d'água, abriu a caixa d'água para limpar e filmou, porque era bem chocante o resultado. A gente viu o resultado. Os vídeos mostram um lamaçal dentro de uma caixa. Muita lama. Tinha pastilhas de cloro jogadas na nossa nascente, a caixa d'água
faz a captação de água de nascente. Então, né, uma violação ambiental. Tinha peixe dentro da caixa d'água, muita lama. E nós filmamos e esses vídeos começaram a circular pelos grupos de Zap da cidade de Ouro Preto. Mas essa lama tinha começado a rolar muito antes e muito longe. Uma das nossas perguntas nesse episódio era o seguinte: será que esse modelo de saneamento que a gente tem no Brasil, centralizado e baseado em grandes obras e grandes estruturas, é o melhor? É o único possível quando se tem um país de dimensões continentais e com realidades diferentes? Já existiram ou segue existindo outros modelos? Então, Ouro Preto é uma situação bastante peculiar, né? No cenário Brasil. Historicamente, a água não era cobrada em Ouro Preto. É isso mesmo, você abria a torneira e saía água, mas de graça. O que não quer dizer que o serviço fosse bom. Na década passada foi criado um serviço municipal de saneamento e instituída uma cobrança pequena, a tarifa social. Estava tudo funcionando até que no dia 3 de dezembro de 2019, esse serviço municipal foi extinto. A concessão foi entregue à Saneouro, uma empresa privada que passou a ter um contrato de 35 anos para a prestação do serviço. E aí você já sabe, né? O lamaçal que apareceu na caixa d'água foi um dos problemas que pipocaram na comunidade. A gente volta nessa história depois, porque agora eu preciso te apresentar o Rafael Bastos, essa pessoa que você ouviu por último. Ele é professor há 4 décadas na Universidade Federal de Viçosa, na zona da Mata Mineira. O foco acadêmico dele é a qualidade da água, e ele foi um dos responsáveis por um levantamento feito lá na Chapada, para conhecer os parâmetros da água da comunidade. O Rafael também é membro do ONDAS, que é a sigla do Observatório Nacional dos Direitos Humanos, Água e Saneamento, uma organização de referência na luta contra a privatização. É uma entidade relativamente nova, né? 2018, se não me engano. E ele surge de uma convergência de foco, de abordagem dos movimentos sociais, movimento sindical e de acadêmicos, intelectuais, que enxergam o saneamento inicialmente e essencialmente como um direito humano. Essa visão ganha força a partir de 2010, né, quando a Organização das Nações Unidas declara o acesso à água e ao esgotamento sanitário, ou saneamento como um direito humano fundamental. Foi nessa época, em 2018, que a gente começou a ver um monte de pescadores num rio de águas turvas que tem em Brasília. Esse rio chama Congresso Nacional e costuma só dar peixão. O governo de Michel Temer tinha enviado uma medida provisória para um assunto que é profundo demais para ser tratado por medida provisória. Ele propunha revisar todo o marco legal do saneamento. Era uma discussão longa, mas que dava para resumir uma palavrinha: universalização. O que se dizia é que o Brasil tinha uma urgência em promover os serviços de água e esgoto para todo o território, sem distinção. Mas deixa eu te contar uma regrinha que a gente usa quando vai olhar para projetos de lei. Primeiro, você busca entender quem são os atores econômicos que se interessam por uma determinada medida. Depois, se um projeto começa a andar muito rápido, se tem esse apelo da urgência e se dizem que estão fazendo algo em nome do povo, pode ter certeza de que existem atores econômicos poderosos por trás daquele assunto. E que o povo, na verdade, atende pelo nome de lucro. Nesse caso, a gente sai de uma palavrinha, universalização, para 2 palavrinhas: privatização forçada. Esse rio é sujo, mas a gente vai colocar uma roupa de mergulho bem boa para poder entrar. Vem comigo, eu sou Amanda Flora e você tá no Prato Cheio, o podcast do Joio e Trigo. Bom, a gente descobriu que a mudança do marco legal tinha partido de um pedido da ABICOM. Guarda esse nome. A ABICOM é a associação que representa as corporações privadas de saneamento. O pleito foi registrado em agosto de 2016, logo depois do golpe. Basicamente, as empresas se queixavam que era preciso criar um mecanismo para que os municípios fossem forçados a deixá-las concorrer.
E o governo Temer não se preocupou nem em esconder essa origem corporativa do pedido. Era falado abertamente. Deixa eu ver se o Rafael pode mergulhar aqui para conversar. O país teve, lá atrás, na década de 1970, ainda sob o regime militar, uma iniciativa, a primeira no país, de formulação e de implementação de uma política e de um plano nacional de saneamento de forma a avançar na cobertura de serviços, né? São durante os anos 1970 e 1980 até a redemocratização. Pela Constituição, o titular dos serviços de água e esgoto é o município. Mas ele pode entregar a prestação a uma outra empresa pública ou a uma empresa privada. O que acontecia na época da ditadura era uma espécie de entrega compulsória para as empresas estaduais. É nesse momento que foram criadas as gigantes que habitam no nosso imaginário, como a SEDAI, a Sabesp, a Copasa, a Corsan, a Embasa. Isso centraliza as obras e os serviços de saneamento num sistema que você conhece hoje. Guarda essa informação. Nos anos 90, as águas da redemocratização encontram as águas do neoliberalismo. E acontece uma primeira tentativa de privatização ampla, geral e restrita. E a gente precisa entender isso melhor. Por que aquela época não deu certo e agora deu tanto certo, né? Em parte porque naquela época houve um movimento de resistência forte, bem articulado, né? Das próprias companhias estaduais, talvez movido até por interesses corporativos dos funcionários, né? Das companhias, mas também dos movimentos sindicais, né? E da intelectualidade que naquela época se opunha a esse modelo de gestão. Bom, o Rafael deu o spoiler. A tentativa mais recente deu certo. Deu muito certo para quem queria privatizar tudo. A medida provisória caducou, mas foi reapresentada como projeto de lei. A legislação sancionada por Jair Bolsonaro obriga os municípios a abrir uma concorrência, o que significa que não é possível assinar diretamente com uma companhia estadual ou regional. Quando você coloca empresas privadas para competir em pé de igualdade com uma empresa pública, o resultado esperado é que a empresa privada ganhe. Não porque ela seja melhor, mas porque os parâmetros são outros. Eu sempre ouço falar que a água será uma fonte de guerra mundial. E eu penso diferente. Eu penso que o Fórum Mundial da Água é, sem sombra de dúvida, uma plataforma onde nós vamos celebrar a vida através da água e, mais do que isso, nós vamos construir uma plataforma de diálogo permanente. E a água será não um elemento de briga e de guerra, mas sim um elemento de paz. Nossa, escorreu até uma lágrima do meu olho. Esse é o então senador Roberto Muniz, num discurso feito em 2017. Ele foi secretário executivo do Ministério das Cidades, ou seja, tratava de saneamento, e depois pulou para a presidência da ABICOM. Onde foi mesmo que eu tinha ouvido falar de ABICOM? Olha, eu pago até sua conta de água se você adivinhar por onde anda o Roberto Muniz. Mas segura aí que mais pra frente eu te conto. Nós temos uma lógica, um elemento muito perverso que está em curso, né? Nas grandes privatizações, não só nas grandes, quase todas, que é o dispositivo da outorga onerosa. O que é isso? Abre-se uma licitação e o vencedor não é necessariamente aquele que apresenta o menor preço e as melhores condições de modicidade tarifária, ou seja, que pretendem explorar aquele serviço, lógico, dentro de uma racionalidade econômica, garantindo o retorno financeiro, mas garantindo a modicidade tarifária para não sobrecarregar a população usuária. É assim, quem vence o leilão não é quem ofereceu a melhor tarifa, mas quem deu o maior lance. O problema é que o valor dessa outorga pode acabar sendo cobrado por usuários do serviço, ou seja, da gente. Se você é ouvinte regulado prato cheio, sabe que tudo que é ruim sempre pode piorar. A justificativa para privatizar o saneamento era a ineficiência do poder público. A ideia de que precisamos universalizar é legítima e parte de uma necessidade de saúde pública, inclusive.
O problema são os meios defendidos para se chegar lá. E pior, né? O BNDES financia a outorga onerosa. Né? Ou seja, as empresas, os grandes conglomerados econômicos estão vencendo as licitações, oferecendo os maiores valores de outorga onerosa, sendo financiados com recursos públicos. E não é só o BNDES, tem também o dinheiro da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste. A água suja que saiu nas torneiras do Rio de Janeiro foi um dos pretextos para fatiar e privatizar a SEDAI. A dívida do governo estadual foi um instrumento usado pelo governo federal para obrigar a vender a companhia de saneamento. Em 2023, o BNDES financiou quase 11 bilhões de reais no setor de água e esgoto. Foi um recorde absoluto na história do banco. Mas você acha que esse dinheiro foi distribuído entre centenas de empresas para poder garantir a tão sonhada universalização? Não mesmo. Apenas 6 empresas foram beneficiadas. E 5 delas são vencedoras do desmonte da SEDAI. Mas como tudo nessa discussão é absolutamente técnico e imparcial, a gente pode dormir tranquilo. Eu vou te apresentar o caso de uma empresa de saneamento e você me responde: vende ou não vende? Essa empresa garante o abastecimento de água para 100%, ou seja, para todos os lares do território em que atua. A cobertura de esgoto é de 99%, e quase todo o esgoto coletado é tratado de forma correta. Essa empresa tem 20 milhões de clientes. E só no ano passado deu um lucro de quase 4 bilhões de reais. É bilhão, com B, de bola. E toda vez que a gente faz essa análise, a gente tem que ver o seguinte. A gente vai trazer ganho para o cidadão, esse ganho na forma de investimento, esse ganho na forma de tarifa. O Tarcísio Freitas é igual a mim. Mudou do Rio de Janeiro para São Paulo. Mas a diferença é que eu vim pra somar, né? Essa foi uma entrevista no Roda Viva, da TV Cultura, quando ele ainda era pré-candidato. É uma pena que você não possa ver. Da próxima vez em que você cruzar com uma imagem do Tarcísio, repara como ele fica mexendo as mãozinhas de forma bem planejada. São umas mãozinhas de um técnico, de alguém que toma as decisões sem paixões ideológicas. É pura intelectualidade. Se usasse mesóclise, converter-se-ia em Michel Temer. O primeiro desafio é fornecer, por exemplo, água a todas as regiões do estado. A gente logo entende por que ele foi ministro do Bolsonaro. É um cara que fala em desafio de uma empresa que tem 100% de índice de cobertura no fornecimento de água. O desafio é o quê? Guerrinha de água? Um dos motivos elencados por ele é a existência de bolsões de pobreza que ainda precisam de acesso a saneamento. Isso existe, mas não tem qualquer sentido imaginar que precise privatizar a Sabesp para dar conta desse problema. E o outro desafio, então, é a questão das tarifas. Gente, ele continua mexendo as mãozinhas. Quando eu comparo o custo regulatório da Sabesp com o custo operacional versus regulatório, eu vou ver que o custo operacional da empresa está maior sempre do que o custo regulatório, às vezes variando 17% para cima, 20% para cima. Quando isso acontece, o investidor, o acionista, está perdendo valor. Ele fala que a empresa corre um grande risco de ficar sem investimentos. Nossa, é mesmo, claro. Uma empresa que lucra 4 bilhões em um ano e tem um monopólio sobre 20 milhões de clientes tem um baita risco de ficar sem investimento, né? É esse o cara técnico? E a terceira coisa que eu posso fazer é se há ganho, por exemplo, numa eventual venda da empresa com prorrogações de contrato de concessão. Um grande exemplo para isso foi agora a venda da Eletrobras. Então, nós fizemos uma venda, foi a segunda maior operação de mercado no ano de 2022, 33,7 bilhões, onde 32 bi se destinam à conta de desenvolvimento energético. 5 bi vão entrar nesse ano. Isso vai dar uma redução de tarifa para o usuário. Então, você recupera a capacidade de investimento para um lado, por outro lado, você está reduzindo tarifa, então isso é um modelo interessante. O governo de São Paulo chegou a divulgar que a redução da tarifa com a venda da Sabesp será de 1% nas contas de pessoas físicas. Ou seja, numa conta mensal de R$100, daria R$1 de redução. Se você juntar ao longo de um ano, dá R$12. Se você juntar ao longo de uma vida, dá para comprar 1 quilo de batata e umas 3 gotas de azeite, talvez.
Mas você reparou que o Tarcísio é quem quis falar de energia elétrica, né? Porque eu tava aqui quietinha no meu canto. Mas agora que ele colocou na roda, a gente conversa sobre isso na volta do intervalo. Se você gosta dos temas que escuta aqui, vai adorar os produtos da nossa lojinha. A temporada passada, sobre caminhos, ilustrou um bloco de notas que você pode levar para onde quiser ou presentear alguém. E eu vou aproveitar para dar um spoiler aqui do preço. R$ 6,50 para um material super fofinho e útil. Também tem pano de prato, camiseta e ecobag. Tudo em loja.joiotrigo.com.br. Vai lá dar uma olhada quando acabar aqui. Em março de 2024, São Paulo ficou sem luz por 1, 2, 3, 5 dias em algumas regiões. A privatização do sistema elétrico, apontada como modelo pelo governador, foi questionada por muita gente. E não faltou quem apontasse que a privatização da Sabesp vai nos levar para o mesmo caminho. E eu quero dizer que falta luz o tempo todo. Eu estou aproveitando para denunciar, viu? É a Light. O Alexandre Pessoa é engenheiro sanitarista, professor e pesquisador da Fiocruz. E como morador do Rio de Janeiro, ele estava bem bravo quando conversou com a Natália Iwasawa. Eu estou fazendo essa entrevista com você na rua, porque eu cheguei em casa para fazer entrevista e está faltando luz na minha casa, e a luz é uma prestação de serviço privada. A gente queria entender a história do saneamento no Brasil. As primeiras obras nesse sentido foram registradas no Rio de Janeiro. Hoje os Arcos da Lapa são um ponto turístico, mas lá no século XVIII eles eram um aqueduto da Carioca. As primeiras tentativas de trazer a água do Rio Carioca para o bairro da Lapa foram feitas por volta de 1600, na verdade. Mas só na metade do século seguinte é que a construção engrenou. As águas saíam das bicas do convento de Santo Antônio, que ficava voltado para o Largo da Carioca. Mas logo o sistema não deu conta do tamanho da cidade. No Rio de Janeiro, que foi a primeira cidade do mundo a implantar um sistema moderno de esgotamento sanitário, foi no meio do século XIX. E veja, o sistema era privado, não era um sistema público. O problema é que o sistema favorecia as áreas privilegiadas do país, né? Isso é uma tendência histórica. As populações pobres sempre foram postergadas desses serviços, porque a lógica é ofertar o sistema para as classes que tinham maiores condições de pagar. Ou seja, nas mãos de empresas privadas, só os territórios lucrativos interessam. Dá para entender onde a gente vai chegar? Os documentos históricos mostram que em São Paulo também funcionava um sistema baseado em chafarizes e fontes públicas. Eram os principais meios para o abastecimento de água, mas também não deram conta. No começo do século XX, o Brasil estava vivendo um aumento da urbanização. Então era preciso pensar em saneamento. O problema é que esse sistema privado e sem moderação dos governos não estava funcionando. As próprias elites pressionaram por um papel maior do Estado. O governo federal começou a mediar a questão e a estimular os estados a criarem sistemas de saneamento. Mas então, o que é saneamento? O Alexandre disse pra gente que o saneamento básico tem 4 componentes principais. Primeiro, o abastecimento de água, que é aquele relacionado ao fornecimento da água para consumo humano. Depois tem o esgotamento sanitário, que são aquelas redes que coletam o esgoto e levam para uma estação de tratamento adequada. O terceiro componente é o manejo dos resíduos sólidos, que tem a coleta, o acondicionamento, a separação e a coleta dos serviços públicos, que é o tratamento. O quarto componente é o uso da água da chuva. O colapso climático torna imprevisível o volume de água que vai cair do céu. Mas a gente tem como prever as maneiras para captar essa água e direcionar para um sistema de tratamento. Ou até para sistemas de armazenamento que possibilitem o uso direto dessa água, como é o caso das cisternas. E a gente tem como fazer obras para diminuir o risco de inundações. Então, saneamento é meio ambiente, é saúde pública. Saneamento começa na nascente que o agro destrói, na floresta que o agro também destrói. No Brasil, quem tem fome tem sede. Por quê? Porque a água é fundamental para as atividades.
Se você tem segurança hídrica, se você paga mais de 30% do seu orçamento pagando contas, o que sobra para alimentação? Se você é da área rural e não tem a água necessária para o plantio, porque a água vai com muito mais prioridade para o agronegócio, porque tem dinheiro para bancar e tem um modelo intensivo que seca as águas superficiais e subterrâneas, tamanha quantidade de água que o agronegócio utiliza. E como é que chega a água para o agricultor familiar? Percebe o que eu estou falando? Então existe um favorecimento da elite urbana e da elite rural. Bom, sobre a elite rural a gente fala outro dia. Mas vamos ver o que a elite urbana anda fazendo. Durante o dia, todo o sistema de esgoto da capital colapsou e invadiu várias áreas que não tinham sido ainda afetadas. O caos na cidade levou a União de Associações de Moradores de Porto Alegre a protocolar um pedido de impeachment do prefeito Sebastião Melo, do MDB. A devastação do Rio Grande do Sul é um assunto complexo que vai ser debatido durante muitos anos. São muitos traumas e muitas causas. É um volume de água inacreditável. Mas igualmente inacreditável é que uma cidade do tamanho de Porto Alegre tenha simplesmente decidido fechar o departamento de esgotos pluviais. Pra quê, né? Não tá dando movimento, gente. Vamos fechar o departamento de esgoto e colocar uma loja de suplemento que tá dando mais hype, né? O departamento foi encerrado em 2017, na gestão de Nelson Marquesan Júnior, numa operação que foi aprovada pelos vereadores. Em 13 de maio de 2024, o atual prefeito, Sebastião Melo, recebeu um documento assinado por vários ex-funcionários dos órgãos públicos de saneamento. Eles sugeriram uma série de medidas emergenciais para evitar novas inundações, mas foram ignorados, e a cidade voltou a ficar debaixo d'água menos de uma semana depois. Foi quando a gente viu aquela cena de moradores tentando desentupir os bueiros por conta própria, correndo um monte de riscos. Vamos dar uma espiadinha num telefonema aqui. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Vitor, eu acho que entrou o telefonema errado. Eu tô falando de um que rolou entre o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, e o Tarcísio. Alô? Oi, Tarcísio. Opa, Eduardo. E aí? Obrigado mais uma vez aqui por tudo aí, tia. Tá fazendo uma diferença grande aqui a equipe de vocês. Os 3 helicópteros aí estão firmes aí no salvamento das pessoas, a gente fica feliz, né? A equipe nossa está muito motivada. Eu estava vendo aí os relatos, né, que pode haver problema com abastecimento de água, e eu queria colocar a Sabesp, a nossa empresa de saneamento, à disposição. Nós temos aqui excelentes profissionais, esses profissionais eles foram muito rápidos, né, quando a gente teve o problema de São Sebastião, para recuperar as bombas que ficaram afogadas, botar essas bombas para trabalhar. Isso aí vai ser, às vezes é importante, né, para retomar. Não, é bem importante. Bem importante, a gente vai ter pelo menos 100%. Espera, deixa eu voltar na pergunta do bloco anterior. Vamos lá. É um exercício de imaginação, tá? Vamos supor que existe uma empresa que garanta abastecimento de água para 100% dos domicílios. A cobertura de esgoto é de 99% e quase todo o esgoto coletado é tratado de forma correta. Essa empresa tem 20 milhões de clientes e só no ano passado deu um lucro de 4 bilhões de reais. Além disso, essa empresa tem um quadro de funcionários excelente. Você, se fosse o governador, venderia ou não venderia? Agora eu quero dizer que Rio de Janeiro foi um laboratório. E o número de críticas, de denúncias com relação à má prestação dos serviços de saneamento tem que ser visto com muita calma pela população dos outros municípios, dos outros estados do Brasil, que são lógicas diferentes. É a mesma coisa você privatizar a saúde. Ou seja, são lógicas que não coabitam. Para piorar, no caso da luz e água, existe um monopólio. Ou seja, se você está insatisfeito com a empresa de celular, talvez você possa mudar para outra operadora. No caso da água, não tem jeito. Você é obrigado a conviver com o serviço do jeitinho que ele é oferecido. O Rio de Janeiro tem uma cláusula no contrato da privatização que diz que nas áreas das favelas, a concessionária privada, para fazer a intervenção, essas áreas
não podem ter riscos de violência e elas têm que estar urbanizadas. Percebe o critério de exclusão? Como é que eu vou afirmar que uma intervenção de saneamento, essa área não pode estar sofrendo violência no Rio de Janeiro? As companhias privadas não vão subir um morro, não vão se enfiar em área de milícia nem de traficante. Aí fica fácil, né? Então o poder público precisa garantir o dinheiro para as empresas universalizarem o acesso e ainda precisa dar conta das condições logísticas. Mas vem cá, será que precisa de uma empresa, seja pública ou privada, sendo a fornecedora de serviços para todo mundo? Essa era uma pergunta que a gente se fazia durante a pesquisa para esse episódio. A gente tem um cardápio de alternativas tecnológicas que podem ser com modelos concentrados, modelos condominiais, soluções individuais. Quem define isso é o território. Não necessariamente as cidades, todas elas têm que ter um modelo concentrado. Pode haver uma tendência. Pode haver uma tendência nas áreas rurais de ter soluções individualizadas. Eu acho mais adequada, inclusive. Mas isso tem que ser estudado caso a caso, é uma questão de projeto. Porque quando a gente fala cidade, a cidade não é uma coisa homogênea. O Alexandre está falando, então, de alternativas de saneamento que podem ser muito eficazes para a gente chegar na universalização. No sistema condominial, a comunidade é quem faz gestão dos serviços de água e esgoto, que depois vão se conectar à rede geral. Esse sistema garante uma economia de recursos e faz com que as obras sejam mais simples. Essa é uma das muitas possibilidades quando a gente fala em sistemas baseados em tecnologias sociais e não em tecnologias corporativas. O importante é usar a realidade e o conhecimento do local, ou melhor, dos locais. Por exemplo, existem vários estudos mostrando como o círculo de bananeiras é um sistema barato e aplicável em muitos territórios rurais e urbanos. Eu me surpreendi quando ouvi isso. Parece uma coisa meio romântica, né? Como é que as bananeiras vão dar conta de tratar água? Mas sim, elas dão conta. Também existem estudos sobre como a vegetação de pântanos é útil para essa finalidade. Com isso, você pode dispensar a construção de estruturas caríssimas. E sem isso, é bom repetir, é impossível imaginar que um país como o Brasil vá universalizar os serviços de água e esgoto. O problema é político. Eu não posso dizer que o problema é gestão, senão eu vou entrar numa visão gerencialista. Eu não posso falar que o país não tem recursos financeiros, porque o Brasil não é um país pobre. Eu não posso dizer para você que o problema é tecnológico, porque nós temos tecnologias e capacidade técnica para conseguir a universalização em qualquer local do território nacional. Eu digo que o problema é político porque precisa ser colocado como prioridade. Saneamento não pode ser visto como custo. Um levantamento publicado no ano passado pela ABCOM mostra que concessionárias privadas já são donas da concessão em 15% das cidades. Eram 9% em 2022. Em 2020, antes da mudança na lei, eram 6%. Até aqui, o que a gente viu é que essa privatização não resolveu o problema dos investimentos, já que é o BNDES que está bancando a festa. Também não resolve o problema da universalização. O lucro só pode vir de áreas que tenham muita população. Então, uma corporação não vai se interessar pelas áreas com baixa densidade, nem vai subir o morro. Mas será que barateou o serviço, como era a promessa? A gente conversa sobre isso no terceiro bloco. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Essa temporada tem o apoio da Fundação Heinrich Böll, a CT Promoção da Saúde, Oak Foundation, Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga e Instituto Clima e Sociedade são apoiadores regulares dos nossos projetos. Classe, Comissão Parlamentar de Inquérito. Autor, Presidência da CPI da BRK. Intimado, Alexandre Honório Marie Tolier Neto. Função, Presidente da BRK Ambiental Participações S.A. Deixa eu te contar uma história. Tocantins foi um dos pioneiros na privatização do saneamento.
Em 1998, todo o estado foi concedido a uma empresa do Grupo Odebrecht, cuja fama antecede o nome. Os anos se passavam e as obras prometidas andavam de lado. Em 2010, a Saneatins simplesmente devolveu mais da metade dos municípios do estado. A plataforma do Enjoei, ela tecnicamente foi criada para você, literalmente, se livrar de uma coisa que você está enjoada, que está presa no teu armário. Certo? Certo. Deixa eu ver se eu explico de um outro jeito para ficar mais fácil. O governo do estado teve de assumir de volta aquelas cidades que não interessavam para a empresa. E a população ficou com prejuízo. A corporação, claro, ficou com lucro. A Saneatins foi comprada depois pela BRK Ambiental. Pode descrever qual a estrutura societária e composição acionária da BRK Ambiental Participações SA? Certamente, Vossa Excelência, a BRK ela possui 2 acionistas. Um acionista com 30% do capital é o fundo gerido do FGTS, é fundo este gerido pela Caixa Econômica Federal, e também fundos geridos pela uma gestora de investimento chamada Brookfield. Uma gestora de investimentos, não. Uma das maiores gestoras de investimentos do mundo. A Brookfield diz controlar 690 bilhões de dólares em ativos. Equivale a metade do PIB do Brasil. E aqui vem outra dica de quem é jornalista. Precisa sempre olhar para quem está atrás do arco-íris. Para quem lucra de verdade com os processos financeiros. Isso me lembra que nessa temporada a gente vai falar sobre o bilionário mercado das águas de garrafinha. Se a água sai da garrafa ou da estação de tratamento, para essa galera dá no mesmo. É tudo lucro dos grandes. Vossa Excelência, a BRK, ela possui... Bom, esse que está falando é o Alexandre Honoré Marie Thiollier Neto, o CEO da BRK Ambiental. E ele está na CPI mais recente sobre a Saneatins. Sim, porque CPI da Saneatins é que nem seriado da Netflix, que todo ano tem temporada nova e normalmente vai ficando pior a cada edição. Nesse caso, é a CPI que funcionou na Câmara Municipal de Palmas para entender por que tem tanto problema na prestação de serviços da empresa. Lá atrás foi por causa de acusações de fraude e por queixas sobre cobrança de taxas abusivas. Em Palmas, a BRK até avançou na cobertura. Hoje tem fornecimento de água para quase todo mundo e esgoto em 64% dos imóveis. Mas a empresa diz que investiu 330 milhões de reais, o que não é verdade. Os investimentos são públicos na maioria das vezes. Tem também o fato de que em outras cidades atendidas pela BRK, a situação segue ruim. Por exemplo, em Goiatins, tem só 40% de atendimento com água. E a gente nem sequer tem os dados públicos sobre a coleta de esgoto. Isso segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é do Ministério das Cidades. Essa é a hora de lembrar que o Brasil é um dos campeões de reestatização dos serviços. Um estudo do Instituto Transnacional da Holanda mostra que 1.600 municípios em 58 países tiveram que desprivatizar o saneamento entre os anos de 2000 e 2017. O Brasil fica em segundo lugar na lista, com 77 casos, atrás só da França. A gente se viu um tanto quanto frustrado nessa expectativa, né? Não com a Saneatins. O Rafael Bastos apareceu lá no primeiro bloco. Ele é professor da Federal de Viçosa e integrante do Ondas, um coletivo que luta pelo direito humano à água. Então, essa expectativa que o Lula 3, né, fosse criar um novo ambiente político que pudesse favorecer, né, alguns ajustes, né, desde a ótica, repito, direitos humanos, prestação de serviços públicos, isso não se deu. Né? Pelo contrário, quando eu digo difícil leitura, é até como agir, né? E onde, em que estratégias utilizar para a resistência, né? Ou para a oposição, ou para a crítica a esse modelo, uma vez que o próprio governo parece que se rendeu a essa visão de que só a iniciativa privada vai solucionar a questão da universalização de serviços no Brasil. Foram poucos os casos em que a população se mobilizou em peso contra a venda do controle de um elemento tão fundamental quanto a água.
E é por isso que o caso da Chapada, lá em Ouro Preto, chamou tanta atenção. Deixa eu voltar na conversa com a Júlia Moisés, moradora da comunidade. Por mais inusitado que seja a resistência de uma vila de 60 habitantes contra o quinto maior conglomerado empresarial da Coreia do Sul. É por isso que algumas matérias da imprensa começaram a chamar nossa vila de Bacurau. Essa é uma boa hora para lembrar que o saneamento é reconhecido como um direito humano pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Isso desde 1977. Como a gente falou lá no começo, a privatização dos serviços foi feita no final de 2019. Então, antes mesmo que o Congresso aprovasse as mudanças no marco legal. Logo em seguida, a nova legislação autorizou que fosse cobrada uma taxa mínima, mesmo de quem não tivesse ligado à rede. No linguajar dos empresários, isso chama segurança jurídica. É a garantia de que os serviços serão lucrativos. Normalmente, segurança jurídica de empresário significa desgraça para a população. E é isso que aconteceu em Ouro Preto. Para começar a cobrar, a empresa precisava instalar hidrômetros onde não havia ligação com a rede centralizada. Foi quando os problemas começaram. Imagina fazer ligação compulsória na casa de uma família que não tem dinheiro para pagar por água e esgoto. Ao mesmo tempo em que crescia na população o entendimento de que aquilo era uma violação de um direito básico, e quando a Saneouro começou a operar, isso ficou gritante, porque as contas de água, elas começaram a ser absurdas, né? Algumas pessoas caíram para trás diante de contas de R$200, R$300 por mês. As insatisfações foram crescendo. E é bom dizer que a Chapada não foi a única comunidade rural em Ouro Preto a resistir. Os absurdos com relação às tarifas e à qualidade da água fizeram com que grande parte da população se organizasse em protestos. A Câmara Municipal chegou a instalar uma CPI para investigar a Saneouro. Então, acho que, em termos de serviço, não era melhor. Mas em termos de relação, sim. Porque nós podíamos cobrar. Meus vizinhos podiam cobrar. A nossa líder comunitária conhecia as pessoas que trabalhavam na empresa e ligava para eles direto. Por isso que o caso de Ouro Preto é uma espécie de checklist das questões relacionadas à privatização. Investidores sem rosto, bilionários espalhados pelo mundo que não estão nem aí se os moradores de Ouro Preto estão satisfeitos ou não. Eles querem lucro e lucro cada vez maior. Já o prefeito e os vereadores, bom, no mínimo, eles precisam de votos para a reeleição. Mas quem são eles diante de uma corporação desse tamanho? Dá para entender a desigualdade de forças? Falando nisso, lembra da minha pergunta lá no começo, valendo um bloco de privatização da SEDAI? Por onde anda Roberto Muniz? Ele foi senador e articulador das mudanças no Marco Legal de Saneamento, e foi do Ministério das Cidades, e ele foi da ABICOM, que propôs a privatização da coisa toda. Então, por onde anda Roberto Muniz? Sim, ele está na GS Inima, a dona da Saneouro. Lá, ele é diretor de Relações Institucionais, nome bonito para quem faz a relação entre uma corporação e o mundo político. O famoso lobby. Para piorar, o contrato previa que só 5% dos domicílios tivessem direito à gratuidade de tarifa. Essa isenção é garantida para as famílias de baixa renda. Mas Ouro Preto tem 30% dos moradores inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal. Um ano depois de assumir o serviço privado, as empresas pedem uma revisão tarifária, argumentando às vezes que, muitas vezes, que o índice de pessoas, né, os percentuais de pessoas com direito à tarifa social eram muito maiores do que eles tinham estimado e que isso traz uma sobrecarga financeira. Ora, quem que desconhece a realidade socioeconômica desse país, dizer que você entra num certame licitatório e desconhece qual é a situação de vulnerabilidade social da população que você pretende atender, algo errado nesse argumento. E foi o que aconteceu em Ouro Preto. A prefeitura teve que incorporar os subsídios para que mais pessoas tivessem acesso à tarifa social. Bom, deixa eu parar um pouquinho aqui para ver se a gente entendeu. O poder público abre mão de cuidar do serviço e de arrecadar.
A empresa pega financiamento público para fazer as obras. E é o poder público que precisa entubar o prejuízo. É isso mesmo. Na Chapada, os moradores não se intimidaram. Lembra que eles foram lá limpar a caixa d'água? A Sanioro registrou um boletim de ocorrência contra eles. E aí o convívio azedou de vez. E aí a visibilidade que o nosso enfrentamento ganhou nos trouxe, primeiramente, uma reação muito ruim, que a empresa ela cercou a nossa caixa d'água, instalou um controle de vazão e ela passou a fazer um terrorismo empresarial, que é de cortar a nossa água em determinados momentos. Mas o povo de Ouro Preto não se acanhou e seguiu mobilizado. Pela luta, conseguiram aumentar a abrangência da tarifa social, que passou a valer para todas as famílias cadastradas no Cadastro Único. Mas enquanto a gente grava esse episódio, em julho de 2024, segue um impasse entre a população da Chapada e a GS Inima. Então, a relação com a água na Chapada, e acredito que em várias comunidades de Minas, é uma relação até sagrada. A Chapada tem como padroeira Santana. E quando eles dizem aquela terra é da Santa, eles não estão nem pensando em propriedade da Igreja Católica, eles estão dizendo, então é de todos nós. Como que uma empresa chega e diz, ela roubou a terra da Santa? Então ela roubou a água da Santa. Então também é muito emocionante, impressionante, quando essas pessoas, a maioria, uma comunidade de maioria de pessoas negras que nasceram ali, falam, aqui não vai entrar. Eu não quero saber qual é a força que eles têm. Aqui é a minha terra, é a terra da Santa. Meus vizinhos não têm nenhuma dúvida de que a gente vai vencer. Eles me convencem disso. A pesquisa desse episódio foi feita pela Natália Iwasawa, o roteiro do João Pérez. Eu sou Amanda Flora, editora de audiências do Joio. A Luísa Coelho faz a produção executiva do Prato Cheio. A edição de som é do Vitor Oliveira. Quem cuida das redes sociais dessa temporada é a Letícia Bueno, com a colaboração da Branda Vidal. O design é feito por João Ambrósio, Clara Borges e Denise Matsumoto. Esse episódio foi gravado no estúdio Trampolim, em São Paulo.